ao Senhor nosso Deus. Pai amado, louvamos o teu nome agradecidos pelo início desta nova matéria, a doutrina da salvação, uma matéria que vai falar com poderoso impacto da tua palavra, do teu Santo Espírito nos nossos corações, nas nossas mentes. Aos alunos que ainda não puderam chegar, abençoa-os, ajuda-os, dá-lhes a vitória necessária para que possam vencer e superar as suas lutas e as suas dificuldades. Em nome de Jesus. Aos que já chegaram, que a tua bênção seja poderosamente derramada sobre as suas mentes, sobre os seus corações, que teu Santo Espírito possa trazer a eles o sustento, a edificação e o fortalecimento, porque é em torno da tua palavra que eles estarão, que nós estaremos. Ajuda-me a mim, em nome de Jesus, a transmitir com graça, com temor e tremor e muita humildade a essência da tua gloriosa palavra. Muito obrigado. É a oração que a nós, a ti, fazemos, agradecidos, entregando esta aula aos teus cuidados, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Estamos aqui na nossa primeira aula da nova matéria soteriologia, a doutrina da salvação. Quero fazer aqui a apresentação da nossa nova aluna lá do estado de Rhode Island, né? O menor estado da nação americana, coladinho ali, né? No sul de Massachusetts e entrando a leste do estado de Connecticut. De repente você não sabe, estou dando essa descrição na geografia, é tão pequeno o estado que de repente você pensa que não existe, mas existe, Rhode Island. Eu conheço um pouco esse estado. Nossa irmã Gislaine Marcelino, está ali a nossa irmã Gislaine. Irmã Gislaine, dá um tchauzinho para o povo aí. Ai, Não tem como você errar, porque a irmã Gislaine está com uma blusa da cor do céu, não é? Azul celeste, não, celeste não, cobalto. Então é o reforço do céu que está ali sobre a nossa irmã Gislaine. Irmã Gislaine foi recomendada pelo nosso jovem, sorridente evangelista Alexandro, que está ali. Essa dentadura, irmão Alexandro, não é postiça, é natural. Então, eu nunca vou poder ter uma dentadura tão bonita como a sua. Só Jesus e a sua esposa para dizer que bonito. Mas eu nunca vou poder ter, mesmo que eu me esforce, coloque um roto, sei lá o quê, essa dentadura eu nunca vou ter. Meus irmãos, que nós dizemos a nossa irmã Gislaine, começando fresquinha, né? Fresca como alface para colheita. Que nós dizemos para a nossa irmã Gislaine? Não, vocês estão quietinhos. Seja bem-vinda em o nome de Jesus. E fique conosco até o arrebatamento. Poxa, porque depois do arrebatamento a gente não vai garantir mais nada. É só antes do arrebatamento. E nenhum de vocês fiquem aqui, meu Deus. Já pensou, né? Eu sou o primeiro que eu quero partir, né? Deus nos ajude. Damos também as bem-vindas, boa noite a todos que estão conosco. Nossa irmã Jandira está lá com essa bonita biblioteca no fundo dela. Nossa irmã Flávia Pitol, família Ramalho. Saudade de vocês, povo. Parece que eu tive aí ontem, meu Deus, que coisa séria. Depois nós vamos conversar, né? O mistério está correndo solto, em alta velocidade, você não tem ideia. Como Jesus está fazendo aqui o trabalho. Irmão Leandro Bonjour, uma alegria rever, e ainda com a camisa da Guess, né? Não é para qualquer um, não, né? Eu tenho uma camisa dessa, olha, eu tenho que estar na altura do irmão Leandro Bonjour, né? Isso aí é só para gente grande. Nosso irmão Elton, né, que hoje está, né, no telefone, mas tá bonito, né? Não mudou a beleza, continua abençoado. Também nossa irmã Amanda, né, que geralmente ela está na mão na massa, hoje ela já está um pouco mais tranquila. Nossa irmã Bernadette,
impressão minha, irmã Bernadette, mas estou vendo a senhora um pouco mais jovem, com todo respeito. Eu acho que é Jesus que deu um banho de unção na senhora. A senhora está mais jovem, não estou dizendo que a senhora não era jovem. A senhora está mais jovem do que eu vi a senhora nos últimos dias. Ou então o meu colírio que está um pouco exagerado. Ítalo, Ítalo, que bom rever a ti, Ítalo. Outro homem que tem um sorriso que eu nunca vou conseguir, porque tem uma dentadura bonita na terra, né? Olha, a disputa aí é pesada, né? Evangelista Alexandre com Ítalo, olha, eu não sei qual de vocês dois tem a melhor dentadura. E o casal 60, né? O casal 60, 30 mais 30. Irmão Claudiano e irmã Larissa entraram, graças a Deus, né? Eu ia ficar triste se vocês não conseguissem entrar. Deixa eu ver aqui se está entrando o Abissai, porque o Abissai já há um bom tempo não chega. Está chegando mais alguém, vamos ver quem é. Ah, deve ser a família lá. Isso, irmã Ilana, maravilha, irmã Ilana. Deus abençoe, irmã Ilana. Só está faltando irmã, Pai do Senhor, está faltando Rubiane e Gil. Até agora, Rubiane e Gil não apareceram, devem estar tendo algum tipo de contratempo, mas amém. Meus irmãos, como já apresentamos nossa irmã Gislane, né, está aqui no nosso grupo, graças a Deus, um privilégio muito grande, e começaremos então uma nova matéria de soteriologia. Só dando um esclarecimento, não é que eu seja político, deputado baiano que fala e não promete, e não cumpre. Era suposto já ter liberado as notas anteriores para vocês, inclusive da última prova, mas eu não pude devido a... Vocês vão saber um pouquinho mais adiante, né? Mas já adianto, estamos tendo uma correria enorme com uma situação pessoal que nos pegou de jeito, estamos contornando da melhor maneira possível, está tomando bastante tempo nosso, mas aí nós estamos nos organizando. Esse fim de semana eu não tenho compromisso em nenhum lugar, então eu vou estar trabalhando quase que redobrado para sanar todas as pendências que tenho com vocês e com as demais turmas. Então, até o princípio da próxima semana, vocês já estarão recebendo os resultados das provas, as notas, de todas as pendências que tenho para com vários de vocês. Então, fiquem tranquilos que cada um de vocês é minha total e completa responsabilidade. Não, nenhum aluno vai sair no prejuízo, e a minha intenção não é falhar absolutamente com ninguém. Aqui eu estou sozinho, né? E sozinho, com acúmulo de atividade, fica às vezes um pouco complicado a gente dar conta do recado, porque eu faço praticamente tudo. Não porque eu não queira fazer acompanhada, que ainda não temos condições de termos funcionários, mas eu acredito que no ano que vem, Deus nos abençoando, já tenho pedido muito a Deus que faça com que a escola cresça para que possamos ter 2 funcionários para nos dar aqui ajuda, porque já estamos precisando. Doutrina da salvação, pega aí a sua apostila. Creio que só a irmã Amanda, né, que acabou de falar que ela não recebeu ainda, mas acredito que ela pode acompanhar temporariamente no PDF, e também a nossa irmã Gislaine. Então, na quinta-feira, eu me comprometo a enviar tanto a apostila da irmã Gislaine como da irmã Amanda, via correio. Os demais irmãos todos receberam as suas apostilas? Todos? Isso. Se alguém ainda está no débito de não ter recebido, me deixe saber, porque na quinta, então, eu vou fazer o despacho, né? Então, meu compromisso é irmã Amanda e irmã Gislaine. Se vocês dão uma olhadinha lá no índice, essa é a temática que nós vamos trabalhar com esta matéria, né? Vamos falar da natureza da salvação, dos elementos operantes na salvação, uma temática um pouquinho polêmica, que não deveria ser, né? Porque a Bíblia ela é bem clara com respeito a isso, sobre a predestinação. A Bíblia fala sobre a predestinação? Sim, senhor, e fala com muita propriedade. Mas e essas versões que costumamos ouvir aí nas redes sociais, né? Que salvo uma vez, salvo para sempre. Nossa versão é uma versão adulterada, é uma versão retorcida ou distorcida, e ela é uma má interpretação, né, de vários textos bíblicos. Inclusive, nós vamos provar a vocês que, infelizmente, né,
houve um erro terrível lá no passado cometido por um servo de Deus. Digo que é um servo de Deus porque, como historiador, eu investiguei a fundo a vida deste homem chamado Jean Calvin, ou conhecido como João Calvino, e como qualquer outro ser humano, infelizmente, ele cometeu um grande erro de interpretação, mas esse erro custou um grande problema. E esse problema é que, até a atualidade, milhões de presbiterianos, metodistas e alguns batistas são adeptos à sua linha calvinista. Então, nós vamos explicar qual foi o problema de Calvino no passado. Ele mal interpretou um grupo de textos bíblicos fora de contexto, e aí se gerou um pretexto, que é a doutrina do calvinismo. Salvo uma vez, salvo para sempre. A Bíblia fala, sim, da predestinação, mas não como os calvinistas costumeiramente ensinam. O ponto 4, você pode ver aqui uma perguntinha: é possível perder a salvação? A Bíblia diz que sim. A Bíblia é clara nessa parte. Ela diz que sim. Embora, repito, a doutrina calvinista insista muito em dizer que Deus já tem um grupo de salvos e outro grupo de já destinados ao inferno. A Bíblia não fala sobre isso. Então, nós vamos investigar bem a fundo esta temática e os nossos exercícios. Quem recebeu a sua apostila está percebendo uma coisa bem diferente. Ela é a mais fina, ela é a mais reduzida em páginas de todas as apostilas que já tivemos até agora. Quem já está percebendo isso? A vocês que já estão acostumados. Ela é a mais fina de todas, mas tem um conteúdo bruto. Se você já deu uma folheadinha, ela tem um conteúdo muito recheado. Então, essa apostila provavelmente vai ser a primeira que nós vamos esgotá-la 100%, porque a maioria das nossas apostilas só conseguimos chegar a 65%, 80%. Está chegando aí a Absai. Papai do céu, vou fazer festa. Que a Absai tem trabalhado muito, 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 e aí a razão que ele tem se ausentado. Absai, meu Deus, vou fazer um culto. Que bom, pastor. Que bom te ver, rapaz. Eu estava, Jesus, se a Absai não aparecer hoje aqui, acho que vou tomar um avião, um voo. Amanhã não dá, né? Porque amanhã aqui vai estar os aeroportos fechados. Eu na quinta ou na sexta vou surpreender o Absai. Vou passar meu aniversário com o Absai. Ô, então vem, pastor, pode vir. Eu nem cheguei em casa ainda. Eu tive que parar para buscar meu filho no treino aqui, porque eu não cheguei em casa do trabalho ainda. Mas eu vou ficar aqui, vou acompanhando aqui. Mas amém. Obrigado pelo teu esforço, Absai. Valeu demais. Muitas saudades da tua pessoa. Preocupado que tu estava quietinho, sem falar nada. Eu falei, ué, o que está acontecendo comigo? Não, acabou meu telefone, a bateria do meu telefone no caminho, aí tinha que esperar carregar, por isso que eu só entrei agora. Eu pensei que Jesus já tinha te levado, mas não, graças a Deus. Ô, glória. Vamos lá. Seja bem-vindo e assista aí a nossa aula na medida do possível. Página 3. Amém. Obrigado. Página de número 3. Salvação é um termo abrangente. Lá na introdução, abarcando no seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, há salvação no passado, no presente e em relação ao futuro, ou seja, salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado. Há a salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação, e do corpo na glorificação. Incluídas nesses diversos aspectos encontram-se as doutrinas, que no seu conjunto constituem a doutrina da salvação. Tem esse nome técnico, soteriologia, porque vem de duas palavras gregas. Sotérios quer dizer salvação, e logia, estudo ou tratado sobre a salvação. Irmão Elton tinha uma pergunta, ele levantou ali a sua mão, eu infelizmente tive que interrompê-lo, né, para prosseguir a linha de continuidade. Entre, irmão Elton, com a sua abordagem, por favor. Não tive nenhuma pergunta, não, pastor. Ah, tá, que eu vi o irmão acenando para como querendo entrar. Não tem nenhum problema, fique tranquilo. O verbo salvar e o substantivo salvação aparecem mais de 150 vezes
Só no Novo Testamento, correspondendo mais de 100 vezes ao verbo, ora no ativo, ora no passivo. Para o Novo Testamento, não é interessante a ideia de salvação como um fato histórico do resgate do perdido pecador cumprido em Jesus Cristo. Então, só aqui observamos a enorme importância, seja da palavra, ou seja, do substantivo, ou do verbo salvar dentro das Escrituras Sagradas. Na realidade, continuando aqui a leitura, o Novo Testamento não faz distinção entre a salvação espiritual, que envolve a alma, e a salvação corporal, mas encara a pessoa inteira, considerando que um homem carregado de pecado e levado pelas ondas da incredulidade corre perigo total. Uma vez tal pessoa, convencida pelo Espírito Santo, não hesitará em invocar o socorro de Jesus Cristo para a salvação. Sobre este assunto de singular importância, trata esta lição, ou esta matéria que vamos desenvolvê-la. A natureza da salvação, tópico primeiro. A redenção do homem é o sublime tema de toda a Bíblia e deve ser o de todo o sermão evangélico. Os grandes hinos da igreja também exaltam a salvação do pecador consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Para melhor compreender a natureza da salvação, necessário se faz abordá-la em pequenos itens, como se segue. Prestem bastante atenção que estes itens são um total de 8. Eu creio que já falei isso algumas vezes, né, para os alunos que já conhecem a nossa maneira de abordar a temática bíblica. É interessante que os números na Bíblia têm um significado de natureza espiritual muito profundo, né? O número 7, como já sabemos, é o número da perfeição divina. E o número 7 é a combinação de 3 mais 4. 3 fala do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. 4 fala da terra, norte, sul, leste e oeste. Então, a combinação do céu e a terra gera-se o número 7, a perfeição divina. Nós vamos falar de 8 itens, que está aqui na apostila, nas páginas 3 e 4. Lembrando que o número 8 na Bíblia é o número da ressurreição, ou o número das novas oportunidades. Que interessante, né? Deus deu uma grande oportunidade ao homem a ter um relacionamento para com ele. Sim, irmão Elton, por favor. Pastor, dentro da Bíblia, como se faz para descobrir a conotação desses números? Aí é necessário o irmão estudar a tipologia bíblica. A tipologia nos ensina, aí teríamos que trabalhar na chamada matéria da... Eu vou lhe recomendar um livro que vai ser um atalho importantíssimo. Eu creio que eu já recomendei este livro, se não me engano. Eu sei que nas demais turmas eu já recomendei esse livro, não estou me lembrando se eu já recomendei aqui. Um livro chamado Sombras e Tipos... Não, Sombras e Tipos da Bíblia. Sombras e Tipos da Bíblia, do pastor João Alves Leite, edições CPAD. Eu vou postar aqui no grupo ainda hoje, e se você tem interesse de conhecer o significado dos símbolos e tipos bíblicos, este é o livro. Pelo desconhecimento natural que temos sobre o assunto, é totalmente normal que o estudo das profecias e dos símbolos que encontramos em toda a Bíblia se torne uma grande dor de cabeça. Mas no momento que aprendemos a estudar esta temática e a identificá-la, vai ficar muito mais fácil, como, por exemplo, você estudar o Apocalipse, você estudar o Antigo Testamento, você estudar o significado dos números. E o pastor Abraão de Almeida, para quem não sabe, se você já ouviu falar do pastor Abraão de Almeida, ele escreveu um livro maravilhoso, Os Números da Bíblia. É outro livro que também eu vou recomendar para vocês, né? Olha, você não compra livro se não quiser. Temos, inclusive, uma livraria aí na área de Boston, chamada Gerizim Books, né? O nosso irmão Elton conhece, já ele tem muito relacionamento
compra muito com a Gerizim, e aí só você mencionar que é aluno da nossa escola teológica, que a Gerizim, ó, dá um desconto caprichado para vocês. Se você faz uma compra meia gordinha, o desconto também vai ser gordinho, tá bom? E aí você vai ficar pobre de só comprar livro, no bom sentido. Pobre de um lado, mas já está, claro, sendo enriquecido, tá bom? Então, irmão Elton, eu vou então postar ainda hoje, no finalzinho do dia, fique atento aqui no grupo, eu vou postar então esses 2 livros, né? Os Números da Bíblia e esse outro livro que eu acabei de falar, Sombras e Tipos da Bíblia. Se o irmão não tem esse livro, corra, são os 2 melhores livros que existem hoje no mercado em língua portuguesa para entendermos, né, o significado dos números, das sombras, dos tipos, de tudo isso que realmente nos causa uma enorme dificuldade para entendermos a interpretação correta do texto. Ok, são 8 itens que nós vamos estudar agora, e esses itens são bastante conhecidos, mas vamos procurar debulhá-los, ou seja, entrar na profundidade de cada um deles. Primeiro, a salvação procede de Deus e não do homem. Jesus foi muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele deixou claro que ele, Jesus Cristo, é o único meio de achegarmos-nos a Deus Pai. Está escrito aqui. A salvação foi planejada por Deus Pai, olha que interessante, consumada pelo Filho e aplicada por intermédio do Espírito Santo. Desta forma, o homem não teve participação alguma na elaboração e execução do plano divino da salvação. O que lhe compete é aceitar pela fé esse dom gratuito de Deus. Começamos por aqui. A salvação não teve nenhum tipo de interferência, mérito ou participação humana. Vamos partir desse princípio número 1, que é o mais importante. A nossa salvação não teve como base nenhuma interferência humana, nenhuma participação humana, nenhuma contribuição humana. Foi tudo diretamente vindo de Deus e de forma gratuita. Romanos 6:23, só para reforçar isto, é importante que confiramos nas páginas das Escrituras para não ficarmos nas nossas palavras. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, não pagamos nada por este dom. Está bem claro aqui, ó, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pagamos nada, não fizemos nada. É tudo dele, por ele e através dele e para ele. Se há dúvidas, vamos lá em Romanos capítulo 11. Carta ainda aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque eu estou batendo bem forte nessa tecla. Eu hoje vejo nas redes sociais e já ouvi dezenas de vezes, né? Uma vez, nem 2, nem 3, nem 4. Já ouvi isso dezenas de vezes em púlpitos de igrejas, pastores e líderes dizendo: meu irmão, minha irmã, você merece. Aonde esse líder, esse pastor, com profundo respeito, eu pergunto, aonde, em que texto bíblico
ele se baseia para fazer esse tipo de afirmação a nível público? Você merece, meu irmão. Você merece, minha irmã. E onde está o texto para provar este merecimento? Com todo respeito, meus queridos irmãos, não existe nenhum texto bíblico que dê apoio que nós mereçamos alguma coisa. Alguém está me entendendo? Quem está me entendendo, por favor? Faça um sinal. Isto não existe, irmãos. Se existir esse texto, por favor, me ajude. Me mostre aonde está esse texto, porque eu estou buscando esse texto já há 52 anos e não estou encontrando. Gente, eu não estou encontrando. Aonde? E por que eu ouço tanto dizer de púlpitos que você merece, que nós merecemos? Nós não merecemos nada. E o que temos, o que somos, o que recebemos de Deus a nível da salvação, sabe de onde veio? Da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não ficou nada para nós, deixando bem claro que a salvação não teve ingerência, ajudinha humana, veio de Deus. O homem em nada participou da elaboração do plano da salvação. Está bem claro, gente, que a salvação veio, de uma única fonte. Ninguém ajudou a Deus para nada. É ao contrário, nós que dependemos 100% da ajuda dele. Número 2, somente Jesus pode salvar o homem. Não existe outro mediador. Paulo a Timóteo diz claro, não há outro mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. A igreja romana fala Maria, os santos, o budismo fala de reencarnação, o espiritismo de igual forma, o islã fala de Alá, Maomé, os testemunhos de Jeová falam de Charles Taze Russell, tantas seitas espalhadas por aí, colocando substitutos ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Digo a vocês, ninguém pode substituir o que Jesus fez por mim e por você e por nós na cruz do Calvário. João 29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus nos ensina que ele assumiu a forma humana, carregou sobre si toda a nossa carga de pecado e de escória, se fez menor do que os anjos, de acordo com Filipenses capítulo 2. Então, só Jesus pode salvar o homem. Aqui na nossa apostila nós lemos, o apóstolo Pedro, pela unção do Espírito Santo, declarou diante do sinédrio judaico que somente Cristo pode salvar o pecador, Atos 4:12. Jesus mesmo definiu a sua missão neste mundo com as seguintes palavras: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Pelo seu sacrifício na cruz em nosso lugar, somos reconciliados com Deus. É pelo sangue derramado na cruz que obtemos a remissão de nossos pecados, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá em Hebreus 9:22. Agora, qual é a base bíblica? Presta atenção na minha pergunta. Qual é a base bíblica que o autor aos Hebreus toma para fazer essa afirmação? Alguém pode me entender? Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue, não há remissão. Minha pergunta, qual é a base bíblica que o autor aos Hebreus toma para fazer esse tipo de declaração? Porque o autor aos Hebreus não seria louco em fazer uma declaração dessa natureza, primeiro, sem inspiração do Espírito Santo. E se o autor aos Hebreus, e nós cremos nisso, está fazendo essa declaração baseada numa legítima inspiração do Espírito Santo, essa inspiração tem que estar ligado com algum texto das Escrituras Sagradas. E é isso que eu quero saber. Qual é a base bíblica que o autor aos Hebreus tem em si firme para fazer essa declaração?
Qual é a pergunta, pastor? Repete. Preste bastante atenção na minha pergunta. O autor aos Hebreus, não sabemos quem foi o autor da carta da Epístola aos Hebreus. Ele fez a seguinte declaração: sem derramamento de sangue não há remissão. Preste atenção na pergunta. Se o autor aos Hebreus faz essa declaração, e sabemos que esta declaração é legítima, por qual fato? Porque a Epístola aos Hebreus foi inspirada pelo Espírito Santo. Partindo de um princípio básico, tudo que está declarado na Bíblia, sendo de inspiração do próprio Espírito Santo, essa inspiração, ela também está ligada ao mesmo tempo a uma base já pré-escrita, pré-estabelecida na própria Escritura Sagrada. Então, qual é esta base bíblica que o autor aos Hebreus toma para fazer essa declaração? Eu sei que é em Levítico, só não sei o capítulo. Mencione lá, meu irmão Alexandro. Qual seria, então, independente que o irmão não saiba o capítulo ou versículo, qual seria esta base bíblica? Não se lembra. Alguém se lembra, gente? Ninguém se lembra. Deu uma trava. Rapaz. Levítico 4:3. O que diz lá? Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado e cometer um novilho sem defeito. Não, é não. Não, ainda não é essa não. Alguém pode ler Levítico capítulo 17, versículo 11, por favor? Vocês não se lembraram e eu sugiro que tenham isso aqui bem anotadinho. Levítico capítulo 17, versículo 11. A vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado a vós para fazer expiação pela vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Exatamente. Anotaram, por favor? Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. No sangue está a vida. Anotaram? Se não anotou, pode dar problema lá na frente. Levítico capítulo 17, versículo 11. Por isso que desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus começou a requerer o quê? Sacrifícios. E esses sacrifícios envolvem o quê? O derramamento de sangue. E este derramamento de sangue, preste atenção, lá no Antigo Testamento, qual seria o papel do derramamento de sangue? Cobrir o pecado. Cobrir. Isso aqui é um exemplo. O meu mouse é um símbolo, vamos fingir que é o símbolo do pecado. O sangue do animal fazia isso aqui, cobria temporariamente. Mas Deus, via o pecado. Por isso que este pecado ele tinha que ser coberto anualmente, através de vários ciclos de sacrifícios, vários. Não era um, não eram dois, não eram 3 ciclos de sacrifícios, eram vários ciclos de sacrifícios, até que veio o sangue de Jesus e fez isso aqui, Apagou, te limpou. Removeu, fez mais do que isso. Remove. Nem a lembrança ficou. Que interessante. Nem a lembrança. Além de ter removido, apagou, de tal maneira que não ficou a lembrança dos pecados. Por isso, hoje, quando o Pai olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós, sabe o que o Pai vê? O sangue de Jesus. Mas ele tem consciência que eu sou pecador, porque eu herdei esse DNA de Adão e Eva. Ele tem consciência. O Pai, claro que o Pai não vai fazer vista grossa, ele tem consciência de que somos pecadores, com a diferença que agora somos pecadores arrependidos. E o sangue de Jesus é tão poderoso que ele apagou os nossos pecados passados,
tem poder de apagar os nossos pecados presentes, cometidos no dia de hoje, não é? Terça-feira, 29 de agosto, e tem poder para apagar os nossos pecados que vão vir adiante. Os pecados que eu e você vamos cometer amanhã, este sangue, ó, tem poder. Manuelto, por favor, entre com a sua dúvida. Pastor, perdi a citação do versículo no Antigo Testamento, em Levítico, com o irmão. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Por favor, se você perdeu essa citação, anote-a. E essa citação é importante. No sangue está a vida. Essa é a razão que o autor aos Hebreus faz a menção do derramamento de sangue, tá? Não é água, é sangue. O sangue, e agora o sangue de Jesus que foi apresentado e derramado uma vez por todas. Número 3. A salvação é obtida pela graça de Deus e não por obras humanas. Em seus escritos, Paulo esclarece que jamais poderemos obter a salvação por nossas próprias obras, mas unicamente pela graça divina. Assim nos ensina Efésios 2, 8 a 10. Paulo afirma em Romanos, capítulos 2 e 3, que tanto gentios como judeus pela queda estão perdidos, pois todos são igualmente culpados e condenados diante de Deus pelos seus delitos e pecados. Assim, confiar em boas obras, méritos humanos como meio de salvação, é rejeitar o plano divino nesse sentido. Hoje estamos vendo com certo pesar igrejas evangélicas ensinando que através dos nossos méritos, das nossas obras, não é? As nossas obras, nós estaríamos alcançando meios para a nossa salvação. Isto é uma descabida heresia. Por que uma descabida heresia? Partindo do princípio que a Bíblia já diz que a nossa salvação não é por obras, é por graça. Se uma igreja evangélica, e eu conheço dezenas, não vou dizer os nomes delas por questão de muito respeito, mas você pode descobrir facilmente elas nas redes sociais, algumas delas têm aqui em Orlando, com certeza tem aí na sua cidade, elas não estão muito longe, muito pelo contrário, elas estão bem pertinho aí de você e estão crescendo, numa proporção louca. Igrejas evangélicas, sim, senhor, que estão deixando bem claro que a nossa salvação depende das nossas obras. Bato de novo na tecla. Isto é uma heresia aberrante. Isto está acontecendo. Mas peraí, pastor, me explica o seguinte. Lá na epístola a Tiago disse que nós temos que ter obras, porque a fé sem obras é morta. É verdade. Agora, olha o que Tiago diz lá no capítulo 2. Qual é a importância das obras na vida de um cristão? Resposta: obras na minha, na sua, na nossa vida indicam frutos da nossa salvação, que nós somos convertidos. A árvore, ela é conhecida através do quê? Jesus deixou bem claro isso. Alguém está fazendo mímica. Frutos. Frutos. A árvore, olha só, a manga, ela é conhecida pela mangueira, concordam comigo? A goiaba pela goiabeira. O pêssego pelo pessegueiro. Eu não conheço nenhuma macieira, nenhuma maçã pelo limoeiro, ou nenhuma melancia pelo mamoeiro. Como é que você vai conhecer um cristão legítimo? Pelas suas atitudes, pelas suas obras, pelos seus frutos. Uma coisa é fé e outra coisa é obra. A fé sem obras, ela é morta, mas nós somos salvos pela fé. E a própria palavra nos ensina que esta fé, ela é resultado da graça.
A palavra graça quer dizer favor imerecido. A palavra grega para graça é charisma. Charisma, que se escreve na transliteração do grego Charisma, mas se pronuncia charisma. Agora, o que mais me chama a atenção, isso há quase 50 anos, quando eu estava estudando os originais em grego, me chamou muito a atenção que a palavra charisma, ela tem uma raiz, que é a palavra grega C-H-A-R, que quer dizer alegria. Então, a tradução literal, ao pé da letra, da palavra graça, que no grego é charisma, quer dizer presente que gera intensa alegria. Então a graça de Deus, por sua própria natureza, na sua essência, quando ela vem sobre mim, sobre você, tem que gerar o quê? Alegria, segurança, gozo, paz. Paulo aos Filipenses diz, né, que a paz de Deus, ela é o árbitro em nossas consciências, indicando que somos filhos de Deus e salvos e regenerados. Então, a graça de Deus, ela não depende do que eu deixe de fazer ou do que eu faça. É presente. Deus dá. Não importa que você seja mau caráter ou bom caráter. Agora, outra coisa que deixamos bem claro aqui. Fé. A fé tanto está ligada com a graça de Deus, preste atenção, como está ligada com as obras que nos vão caracterizar como salvos ou convertidos. A Bíblia fala de 8 tipos de fé. 8. O tempo de momento não me permite trabalhar detalhadamente. Quem dera tivéssemos uma aula a mais, quem sabe, vamos ver, mas lá adiante, que essa matéria está programada para termos 5 aulas. De repente, se a necessidade exigir, com o consenso de todos vocês, um acordo, trabalharíamos com uma aula a mais, uma aula extra, só para a gente navegar sobre os 8 tipos de fé que a Bíblia ensina, que é interessante, seria muito interessante se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, ou uma aula a mais para trabalharmos com essa temática. Mas dos 8 tipos de fé, 8, se quiser anotar aí, a Bíblia fala de 8, veja de novo o número 8, interessante, né? O número da ressurreição ou das novas oportunidades. Então, a Bíblia fala de 8 tipos de fé. Desses 8 tipos de fé, tem um que é o mais importante de todo tipo de fé que eu posso ter. Eu posso ter a fé grande, eu posso ter a fé pequena, eu posso ter a fé forte, mas tem uma que ela é a mais importante, porque deste tipo de fé depende todas as outras 7. Chama-se a fé salvadora, ou a fé salvífica. Vamos lá em Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Judas é uma carta pequenininha que está antes do livro do Apocalipse. Tem 25 versículos. 13. Judas, versículo 3. Não, 3. 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum sentir a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Obrigado, irmão Alexandre. Preste atenção como o escritor, a epístola de Judas, que foi Judas, coloca os termos desta fé. Senti a necessidade de vos escrever exortando-vos. Vamos interpretar esse verbo. Exortando-vos. O que é isso? Motivando a vocês, incentivando, mostrando a vocês a urgente necessidade de fazer o quê? Batalhar. Se tem um negócio nesta vida cristã que eu e você abraçamos, que temos que levar mais do que nunca a sério, porque essa parte é nossa. Tem a parte de Deus, que é salvar-nos.
Mas a parte que a mim, a você e a nós compete é fazer isso aqui, ó. Ó, batalhar. Tá claro aqui. Batalhar. Batalhar por quê? Pela fé. Que fé é essa? Preste atenção aqui no texto. Se você observar comigo com atenção, você vai descobrir que não é uma fé qualquer. É uma fé que ela só foi dada uma única vez e por todas. Uma única vez. Quer anotar? Esse tipo de fé, ela foi entregue uma única vez e por todas. Não tem segunda via. Quando eu perco meu passaporte, a minha identidade, eu posso pedir uma segunda via, correto? Mas essa fé não tem segunda via, não. Não tem substitutivo. Ela é dada uma única vez. E aí, pastor, e se eu perco essa fé? Já era. Hã? Já era. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que já deixaram os caminhos do Senhor. Quantos de vocês conhecem pessoas que por A e por B razões deixaram os caminhos do Senhor? Observe que, vamos fazer aqui uma estatística realista. De 5 pessoas, em média, que deixam os caminhos do Senhor, pelo menos uma delas, ou duas, na pior das situações, de jeito nenhum, escute, isso é sério, não conseguem voltar mais. Alguém já observou isso? De 5, pelo menos uma, ou como muito duas delas, não conseguem de jeito nenhum dar um passo para trás e voltar aos caminhos do Senhor. Por qual razão? Porque perderam essa fé. Quando se perde essa fé, se perde tudo. Que isso, pastor? Agora só está me assustando. Não. Eu estou usando as palavras exatas que o apóstolo Judas usou. Que temos que batalhar. Irmão, eu sei que você batalha duro pelo seu trabalho material, para ter o pão na mesa, pagar as suas contas. Eu sei que você batalha para ter a sua família na presença de Deus. Eu sei que você batalha por tantas prioridades para manter a sua vida equilibrada. Mas de tudo que você luta e batalha para manter firme, tem uma coisa que Deus quer que eu e você façamos como prioridade número 1. Batalhar por esta fé que foi dada a mim e a você de uma vez por todas. Porque esta fé, o diabo 24/7 luta, ó, para arrancar de você e de mim. Se ele consegue arrancar essa fé de você e de mim, acabou, tchau. Como é que é? Como assim acabou, tchau? Acabou, tchau. Porque não tem mais razão na vida cristã. A vida cristã perde todo tipo de razão, todo tipo de motivação. Você perde a força, você perde a capacidade de servir a Deus. Para você ver o quão sério é o negócio. Vou provar vocês em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Abra lá comigo. E quem possa ler para mim, por favor. Filipenses 2:13. Pastor, agora estou ficando assustado. É para assustar um pouquinho. Porque salvação é uma situação muito delicada. E tem gente aí que está brincando com salvação. E com salvação não se brinca. Ao contrário, se luta para estarmos juntos cooperando com Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Obrigado, meu querido irmão. Presta atenção. Pois é Deus que opera em vós, ou seja, em mim, você e nós. O que ele opera em mim, você e nós? Tanto o querer, o desejo dele, presta atenção, como o efetuar, ou seja, ele coloca em nós o seu desejo e a sua operação. Agora, responda a minha pergunta. Como o desejo e a operação de Deus vão trabalhar na minha vida? Através de que elemento de gigantesca importância? A fé. Através da fé salvadora. Se eu não tiver essa fé salvadora dentro de mim, Deus não opera o seu querer, e muito menos o seu efetuar dentro de nós. Alguém está me entendendo, gente?
O Pastor, diabo luta pesado para arrancar de nós esta fé. Fale, irmão Elton. e o que é a fé salvadora? É o É que está em aquela que nos Levítico leva 17:12? a entender definitivamente que a fonte total e completa da nossa salvação está baseado aqui. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Essa é a fonte da nossa fé salvadora. Ela um dia, eu e você a ouvimos. Um dia, preste atenção, eu e você a ouvimos. E ela gerou o que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. A regeneração, o novo nascimento, a mudança de mentalidade, a mudança de sentimentos. Essa é a fonte da nossa salvação, apontando para quem? Jesus Cristo. No momento que perdemos a fé salvadora, perdemos a confiança neste livro. Esse livro não faz mais sentido na nossa vida. Isso é sério. Muita gente hoje está perdendo a fé salvadora por descuido. O autor, a carta aos Hebreus, fala 11 vezes, dentro desta epístola que tem 13 capítulos, sobre o perigo ou os perigos da nossa fé salvadora ser arrebatada. E vamos falar um pouquinho no transcurso do estudo dessa matéria. 11 vezes o autor aos Hebreus nos alerta, nos adverte: cuidado, cuidado, cuidado. É impressionante. Depois da carta de Paulo aos Romanos, que é considerada como a epístola da soteriologia, ou seja, a epístola da salvação, a carta aos Hebreus também pode ser considerada a segunda grande epístola da doutrina da salvação. Então, anotem isso. De todas as 8 categorias de fé que Deus nos disponibilizou, a única que não volta, não tem retorno, ela é dada uma única vez. E se perdermos, tchau, já era. Por quê? Porque quando se perde essa fé, cai naquele probleminha que Paulo falou lá a Timóteo. Vamos no capítulo 1, carta de Timóteo, capítulo 4. Ih, irmãos, esse assunto vai dar pano para manga? Não, vai dar bata para batismo. Bata para batismo, vai longe. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Um dos sintomas clássicos da perda da fé salvadora. Tem vários sintomas. Agora eu vou dar o sintoma clássico. Aquele sintoma que fica bem na cara. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns o quê? Como diz aqui o texto, alguns o quê? Apostatarão da fé? Apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E tem o quê? Cauterizada a própria consciência. O que é cauterizada a própria consciência? Queimada a ferro quente. Você sabe, se um ferro quente hoje bater aqui em cima da minha mão, além do dano da queimadura que me vai produzir, vai tirar o quê? A sensibilidade ao tato. Conhece alguém que já sofreu algum tipo de queimadura grave? Alguém que conhece? Observe se aquela pessoa voltou a ter sensibilidade ao tato. Pode ter feito uma cirurgia reconstituidora, pode ter feito uma boa cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica não devolve a sensibilidade ao tato. Fica sem sensibilidade. Paulo compara aos de mente cauterizada as pessoas que foram queimadas a ferro quente. O que é cauterização? Ela tira a sensibilidade ao arrependimento. E esse é um caminho, é uma via, é uma porta aberta para o famoso pecado contra o Espírito Santo.
Como é que a Blasfêmia. pessoa sabe que ela pecou contra o Espírito Santo? Ela não sabe. Ela não se convence que ela tenha pecado contra o Espírito Santo. Eu ouço pessoas, ai meu Deus, eu pequei contra o Espírito Santo. Mas como é que você sabe que você pecou contra o Espírito Santo? Vê que interessante. Eu pequei contra o Espírito Santo, cansei. Ao longo da vida, ouvi pessoas chorarem, gritarem, espernearem. E geralmente, quem já pecou contra o Espírito Santo, perdeu há muito tempo a sensibilidade ao arrependimento. E outro detalhe, não quero ser polêmico, eu vou provar na Bíblia. Isso não acontece do dia para a noite. É um processo lento, lento, lento. Eu vou mostrar para vocês na carta aos Hebreus como é que funciona esse processo. Irmão Alexandro. Irmão Alexandro tinha uma abordagem, alguma dúvida? Não, Fale. não. Não tem não, tranquilo. Isso aqui é sério. Vamos avançar um pouquinho mais para a gente chegar num ponto aqui que vai. Essa matéria vai falar, já está falando forte com cada um de nós. Entendendo, então, a graça de Deus, ela é tudo. Nossa salvação não é por mérito. Eu mereci e fiz. Não fizemos e não merecemos absolutamente nada. Número 4. A salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Salvação não significa apenas o perdão dos pecados e a justificação diante de Deus. Ela abrange também a santificação de todo o nosso ser, bem como a nossa proteção divina. Há também sublimes bênçãos que acompanham a salvação, como nós que somos, na maioria, pentecostais, né? Com o batismo com o Espírito Santo e a cura divina do nosso corpo. Tudo segundo as promessas da palavra de Deus. Os dons espirituais concedidos por Deus também integram as riquezas da salvação. Tanto o gênero humano como os seres irracionais têm sofrido por causa do pecado cometido pelo homem, mas Cristo, a seu tempo, libertará toda a criação da condenação que hoje pesa sobre ela. Preste atenção, a salvação, ela abrange as 3 partes do nosso ser. É isso, pastor? 3 partes. Preste atenção. Existem cristãos evangélicos que só creem que nós, seres humanos, somos constituídos de 2 partes. Já ouviram falar nisso? São os adeptos a uma doutrina chamada dicotomia, que só creem que somos corpo e alma. Mas a Bíblia fala diferente. Muito diferente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quem pode ler para nós, por favor? A gente tem que ir pela Bíblia e pegar texto e contexto, não é pegar o texto sozinho isolado, porque texto sozinho isolado vão criar o quê? Pretextos. O quê? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe a ordem. Olha, obrigado, irmão Alexandre. Observe a ordem. E o mesmo Deus de paz vos santifique o quê? Completamente. Espírito, em primeiro lugar. Alma, em segundo lugar. Corpo, em terceiro lugar. Isso quer dizer que o processo da nossa salvação, chamado santificação, vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Alô? É importante levarmos em consideração a ordem que a Bíblia coloca. Costumamos dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Concorda comigo? Mas isso é matemática humana. Mas na matemática de Deus altera. E tem muita gente que pega a matemática humana e quer jogar na de Deus. Não funciona. Sabe quanto é 0 menos 0 na matemática de Deus? Quem sabe? Hein? Não. 0 mais 0 na matemática de Deus. 0 mais 0. Vocês vão cair sentados. 7. 7? 7. Por quê? Quanto mais eu
perco com Deus, eu ganho o dobro no seu reino. E o ganhar o dobro simboliza o número 7, a perfeição divina. Eu vou mostrar a vocês como essa matemática ela é estranha, porque ela é completamente ao contrária à nossa matemática, porque a nossa matemática trabalha na nossa lógica humana, racional, mas a de Deus não. Na de Deus é quanto mais eu perco, eu ganho. Quanto mais eu renuncio, eu vou angariando. Já na humana, quanto mais eu vou somando, eu vou ganhando. Mas a de Deus é completamente oposta, ao contrário, é estranha e absurda. Então, a santificação, que é um processo, que nós vamos falar sobre isso, faz parte da nossa salvação, ele começa no espírito, alma e corpo. Agora, vamos rapidamente, eu vou mostrar um gráfico, não hoje, que não vai dar tempo. O nosso ser é constituído em 3 partes. A Bíblia assim nos ensina. Então, nós somos uma tricotomia. Uma tricotomia. O que isso quer dizer? Temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Qual é a função dos 3 de forma separada? Preste atenção, muita atenção aqui. O espírito é onde adoramos a Deus. O espírito é a nossa parte mais interna, aonde está o fôlego de vida. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus, soprou o fôlego dele em Adão, e consequentemente mais adiante quando criou Eva, e lhe impartiu, lhe deu a chamada alma vivente. Vamos em Gênesis capítulo 2, que muita gente lê esse texto e fica perdidinho, não entende nada. Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto várias e várias vezes, só não se apegou ao detalhe que esse texto apresenta. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o quê? Fôlego de vida. Interessante que essa expressão fôlego de vida no hebraico ela é parecida com o nome do Espírito Santo. O nome do Espírito Santo em hebraico é Ruach HaKodesh. E a expressão em hebraico que está aqui é muito parecida com o nome do Espírito Santo em hebraico. Muito interessante. E o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Preste atenção, por favor. Alma vivente não é o mesmo que alma. Alma vivente. Escreva aí. Alma vivente é diferente de alma. Peraí. Então, tem uma diferença clara. Antes de Adão, não havia no homem alma vivente. O quê? O texto em hebraico deixa isso bem claro. Antes de Adão e Eva, teve uma outra geração de seres humanos, que a Bíblia não mostra, não dá detalhes. Presta atenção, isso vai chocar um pouquinho alguns aqui. Mas existiram os chamados homens das cavernas? É a pergunta que eu faço. Sim ou não? Os homens das cavernas, o homem de Neandertal, o Homo australopithecus, o Cro-Magno, existiram, sim ou não? Existiram. Existiram há 23, 20 milhões de anos lá atrás. Peraí, mas a Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia se reserva a entrar detalhes sobre a primeira terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico está escrito Bereshit bara Elohim araderet eretz adahakui, que traduzido é no início de todas as eras, o Deus majestoso do nada estabelece os céus e a terra. Isso foi há mais de 20 milhões de anos. Nesse meio tempo, entre os versículos 1 de Gênesis e o versículo 3, há um espaço de aproximadamente 8 a 6 milhões de anos, quando ocorre a revolta de Lúcifer, lá no céu, descrita lá em Isaías capítulo 14
e Ezequiel capítulo 28. Numa dada oportunidade, nós vamos entrar nesses pormenores. Daí Deus executa o seu juízo sobre o planeta Terra, porque era Lúcifer que administrava o primeiro Éden. Está lá em Ezequiel capítulo 28. Lúcifer, ou Satanás, ou o querubim ungido, foi o primeiro administrador do primeiro jardim do Éden na Terra. E ali estava um primeiro homem. Só que ele não tinha a imagem e a semelhança de Deus. Ele não tinha alma vivente. Pastor, agora minha cabeça está... Calma, estou despertando você a investigar a Bíblia. Nem tudo que nós lemos na Escritura Sagrada é de imediato explicado. Está em códigos. Quando você vai no capítulo 14 e vai no capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel, você vai conhecendo aos pouquinhos esse código. E é lindo, isso é maravilhoso. E o mais maravilhoso é que a ciência já tem trazido à luz que definitivamente há milhões de anos tivemos uma geração de homens completamente diferentes a Adão e Eva, que segundo a antropologia, né, eles são chamados do Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens. Adão e Eva foram criados pela geração de Homo sapiens. Eu vou postar aqui no grupo, e se já não postei, um conjunto de livros disponíveis em inglês, só em inglês, em lamento que não existam eles em português ainda. Se você ler um deles, você vai entender 50% do que eu estou falando, né? Desse grande mistério das Escrituras Sagradas, né? Homens de Deus, cientistas convertidos ao Evangelho, trazendo à tona as verdades que estão, ocultas neste glorioso livro, debaixo de um código. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Deus não deixa nada por oculto por muito tempo. E nos últimos anos ele tem revelado enormes mistérios através da ciência, está salvando os cientistas para que eles tragam à tona em provar que a Bíblia não pretende ser um livro científico, mas a Bíblia confirma toda a gama da ciência que tem se estudado até aqui, ok? Sim, pastor Anderson, solte. Ô pastor, então por que no livro de Gênesis, o capítulo 2, fala assim que a terra era vazia e sem forma? Vou lhe corrigir, não capítulo 2, o capítulo 1, no capítulo 2, não, versículo 2. E a terra se tornou vazia e caótica, é o que está no hebraico, porque ela já existia perfeita. Mas no momento que Lúcifer perdeu a graça de Deus, ou decidiu subir lá no céu para derrubar Jesus Cristo, Deus então lança juízo sobre o planeta Terra, no qual Lúcifer era o seu administrador. A ciência já provou que o planeta Terra, há milhões de anos, foi submergido numa gigantesca massa líquida. E a prova está no versículo 2. E a terra ficou deformada e caótica. E havia trevas aonde? Aonde? Olha o que diz lá o texto. Havia trevas aonde? Aonde havia trevas? Sobre a face da Do terra. abismo. Se tinha abismo, tinha montanhas, vales, tinha uma geografia já pré-estabelecida. E o Espírito de Deus, divagava, flutuava sobre a face das águas. A expressão hebraica sugere como fosse uma galinha que se aninha, né, que se movimenta em cima do ninho, aquecendo os ovos. Em outras palavras, o Espírito Santo estava trazendo calor àquela terra destruída para trazer de volta a vida. Aí no verso 3, quem fala? O Senhor Jesus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E a ciência já descobriu que luz foi essa, o Big Bang. O texto hebraico fala que aí foi a primeira manifestação de luz em todo o universo. Não a luz que conhecemos, que é a luz cósmica, a luz que é resultada de uma gigantesca fissão nuclear.
Deus fez com que os isótopos e os cátodos atômicos se reunissem em algum lugar no vácuo e, em cima disso, ele desencadeou uma explosão gigantesca. E essa explosão desencadeou o quê? A recriação. Que isso, pastor? Agora eu tô ficando doido. Calma. Cada um dos 6 dias do Gênesis. Esse livro que eu vou postar para vocês fala tudo em detalhes. Cada um dos 6 dias do Gênesis foram os 6 períodos das eras geológicas pelas quais passou o planeta Terra. E encaixa direitinho. O primeiro período geológico que o planeta Terra passou foi o Cenozoico, quando a luz aparece. E aí, quando Jesus traz de volta a luz. E o último período, o número 6, né, o período que é o 6º dia, a Bíblia diz que no 6º dia aparece o homem. E segundo a ciência, é o antropozoico, quando aparece o Homo sapiens na face da Terra, ou seja, a criação de Adão e, consequentemente, de Eva. Fale, prezado Leandro. Pastor, segundo o cientista, o Big Bang foi a primeira explosão de onde se criou tudo. Exatamente. Na explicação que o senhor disse aí, então a Terra já existia? Já existia. Aí se trata da recriação de uma Terra que foi submergida numa gigantesca massa líquida. Foi o juízo de Deus sobre esse planeta. Quando se lê detalhadamente Ezequiel 28, conjugado com Isaías 14, a gente descobre isso. E pena que não teria uma aula só para trabalhar em cima disso. Eu mostraria, ó, versículo, de repente, vamos ver. De repente, nós esticamos uma aula a mais nessa matéria só para mostrar esses detalhes, para você ver versículo por versículo. Aí a ficha vai cair. Aí vocês vão ficar bem impressionados. Está tudo descrito na Sagrada Escritura. Mas nós estamos falando de doutrina da salvação, está tudo interligado. Está tudo interligado. Vamos lá. Espírito, alma e corpo. E aí, o que é a alma? O espírito é a parte que Deus deu para o homem. É a parte onde adoramos a Deus. É a imortalidade do homem está no espírito. Mas e a alma? Espírito e a alma são imateriais. Mas a alma é a parte que dá identidade ao ser humano. A alma que nos dá identidade. Na alma está a nossa mente, na alma estão as nossas emoções e na alma estão a nossa vontade. Está a nossa vontade. Quer anotar? Na alma está a nossa mente, na alma estão as nossas emoções e na alma está a nossa vontade. Agora, quais são as 5 portas da alma que ligam o nosso corpo? Essa você vai saber responder. A alma tem 5 portões que fazem conexão com o nosso corpo. Essa você sabe, pelo amor do Pai. Sentimento. Tato. Exatamente, são os 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Então, anote isso aí, interessante. Eu vou postar um gráfico para que você veja que as 5 portas da nossa alma que ligam o nosso corpo são os 5 sentidos. Então, a nossa salvação ela abrange o quê? A parte de que adora a Deus, o nosso espírito que estava obscurecido por causa dos nossos pecados, estava lá, mas obscurecido. Quando veio Jesus, liberou, trouxe luz sobre o nosso espírito. Aí começou a santificação do espírito, alma e corpo. Né? A salvação é completa. Então hoje estamos sendo santificados. Sim. Eu tenho uma pergunta. Faça. Eu estudei psicologia e sei que tem pessoas que têm a predisposição de ser, tipo, psicopatas. Como isso cabe... Elas sentem prazer no sofrimento alheio. Isso que é um psicopata. Corrija-me. Eu estudei psicoterapia. Não sou psicólogo, mas trabalhei e sou formado em psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta. Entreguei aqui um negócio que eu não gosto de falar. Mas a senhora me mexeu comigo agora. Mas como isso cabe na criação de Deus? Como que uma pessoa nasce já assim? Como que isso funciona? Porque a psicologia... O pecado gera um conjunto enorme
de predisposições que vão marcar a nossa alma. Lembre-se que a nossa alma é mente, emoções e vontade. Quando estudamos psicologia como psicoterapia, sabemos que os especialistas da saúde mental não conseguem adentrar certas áreas do nosso psique. O próprio Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, deixou isso bem claro em 2 livros que ele deixou registrados. Se a irmã procurar nas pesquisas de Freud, vai descobrir que Freud chegou à conclusão que tem áreas do nosso psique, o nosso psique, que não podem ser adentradas, não podem ser tocadas, não conseguem nem ser atingidas por um trabalho de terapia, impossível. É exatamente nessas áreas que Deus colocou como uma espécie de barreira. Não, você chega até aqui, daqui para frente o assunto é comigo. Porque imagine, irmã Flávia, se Deus desse carta aberta dentro da nossa alma para o homem fazer o que ele bem entendesse, Deus deixaria de ser Deus no controle e no domínio completo do nosso ser. É como, entre aspas, vou usar aqui uma alegoria para a irmã entender, é como Deus querendo brincar um pouquinho com o homem. Não, eu vou te permitir entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui, entrar em vários quartos da nossa alma. Mas esses 2 quartinhos aqui, um exemplo, tá? Esses 2 quartinhos aqui da alma do homem, você não pode entrar de jeito nenhum. Aqui quem vai entrar, sabe quem é? O meu Espírito Santo. Quando esta pessoa tiver uma decisão pela salvação em Cristo, aqui dentro desses 2 quartinhos só vai entrar o meu Espírito Santo. E é exatamente o que o Espírito Santo vai. Ele entra em partes da nossa alma que traz uma transformação radical da água para o vinho. E deixa qualquer psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta com a cabeça dada volta. Não entende, ué. Como é que ele vai explicar a salvação, a mudança radical de mentalidade de uma pessoa? A senhora falou de predisposição. Eu conheço pessoas que, por genética, têm predisposição ao alcoolismo, têm predisposição a ingerir drogas. Isso é uma predisposição, a senhora sabe disso. É uma predisposição bioorgânica. Mas como se explica que essa predisposição bioorgânica ela é quebrada, ela é literalmente cortada com uma pessoa que conhece a Jesus Cristo? Eu conheço uma família que 9 gerações dessa família são alcoólatras, um atrás do outro. 9 gerações correspondem a mais de 200 anos. Mais de 200 anos desta família, todos os homens têm uma predisposição ao alcoolismo. Eu conheci essa pessoa 27 anos atrás. Quando ela conheceu a Jesus Cristo, acabou a predisposição. E ninguém entende como isso aconteceu. Passou na mão de psicólogos, de psicanalistas, essa pessoa simplesmente disse: Jesus cortou a maldição da minha família. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Gente, não adianta. Jesus, quando faz a obra, ele faz para valer. Alguém duvida que Jesus faz a obra para valer quando ele faz? Se você duvidar, vamos parar aqui a aula e vamos orar para você se converter. Ô, pastor. Pastor, só tem uma... Jesus é lindo, gente. Ele faz um negócio que confunde a cabeça dos cientistas e a nossa cabeça de cristão também. Fala, irmão Elton. Pastor, a pergunta que a irmã fez ali, ela fez uma pergunta e eu achei um detalhe muito interessante. Ela perguntou como que a pessoa nasce assim. Eu, biblicamente, o senhor me corrija se eu estiver errado, biblicamente, na minha compreensão, não tem como eu dizer que uma pessoa nasce psicopata, porque aí eu estaria contra a palavra de Deus, porque Deus é quem dá vida ao ser humano. E Deus não erra na criação. A Bíblia vai discordar um pouquinho do irmão. A Bíblia vai discordar um pouquinho do irmão. Porque todos nós nascemos com deficiências tanto psíquicas, psicológicas e espirituais. Por causa do pecado. Como? Por causa do pecado. Exatamente. Pode não aparecer, preste atenção, irmão Elton, me acompanhe. Pode que essas manifestações não vão serem claras numa criança de 5 anos e nem no adolescente de 13, mas elas vão aparecer num adulto de 18, de 19,
de 20 anos. Essa predisposição. Paulo fala isso, irmão. Se o irmão nunca leu a primeira carta a carta aos Romanos, no capítulo 1, fala isso com todas as letras. Nós nascemos com uma predisposição ao pecado. O único que pode quebrar essa disposição está tanto no nosso código genético humano, como no nosso código genético espiritual. É estranho isso, mas tá lá. Paulo fala isso. Ou seja, Romanos capítulo 1, ou seja, mas aí eu entro numa outra questão, porque só passamos a ser filho, eu vou concluir isso, e vai me entender. Só passamos a ser filho quando entendemos e aceitamos a Jesus. Daí, então, somos criatura. Ou seja, então, quando a pessoa nasce, ela nasce com as duas características. Duas predisposições. Bem e mal. Resuma da seguinte maneira para o irmão entender melhor. Nascemos com dois tipos de predisposições. Uma espiritual e psicológica e outra biológica. Não podemos negar essas duas predisposições. Elas existem, não podemos fazer vista grossa. A Bíblia fala sobre isso, não em termos científicos, mas em termos teológicos, em termos bíblicos. Quando conhecemos a Cristo, como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Gálatas, todas as maldições que estavam em nós são lançadas na cruz. Por isso é muitíssimo perigoso. Prestem atenção, irmãos. Muito perigoso, muito. Esse negócio de pastores que ensinam, vamos quebrar a maldição. Peraí, calou, quieto. As maldições são automaticamente quebradas quando temos um encontro verdadeiro com Jesus. Estou falando, repito, encontro verdadeiro. O que quer dizer encontro verdadeiro? Jesus disse bem claro lá no Evangelho de João, capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós aprendemos com esses dois textos? Que nem todos ainda, dentro das nossas igrejas. Agora, isso aí vai escandalizar. Isso é bíblico, eu posso te provar, eu vou te provar isso com muita profundidade nas cartas de Paulo. Nem todos os crentes que estão nas nossas igrejas são libertos. Tem muita gente ainda que precisa passar por um processo de libertação. Vamos lá. Fale, Alexandro. Solta aí. Solta um rolo. Solta o rolo. O salmista Davi, quando no Salmo 51, verso 5, também fala sobre isso. Certamente iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí está. Excepcional. Parabéns. Isso é mesmo. Nós fomos concebidos originalmente em pecado. E temos que reconhecer a necessidade de sermos transformados. Uma coisa é eu passar pelo processo de entreguei a Jesus. Agora tem um outro processo que chama-se a limpeza. Nós vamos falar sobre isso, calma. Vamos devagarzinho, porque se a gente for falar tudo de uma vez, assim tá bom, vai dar problema. Irmã Jandira, solta. Ô, pastor, sobre o que o irmão Elton falou, esse tempo eu estava na casa de uma colega minha e tinha criancinhas. E tinha umas duas criancinhas de uns 2 aninhos, tá na fase da inocência, são bebê. E quando uma fez uma coisa que irritou a outra, é que ela pegou a outra pelos cabelos e chacoalhou e gritava e com raiva. Mas tá se brigando. Aí uma falou assim, mas as crianças, elas nascem sem pecado. Eu disse, não, elas estão na fase da inocência, mas tanto que o pecado, eles são os bebês. Se Jesus voltar no arrebatamento, eles sobem. Mas tanto que o pecado está implantado no gene deles, que quando um bebê fez outro negócio que o bebê não gostou, automaticamente a raiva, e era dois bebês. Como que pode ter raiva e querer bater na outra? Agiram pelo impulso da natureza pecaminosa que já nasce conosco. Não agiram na plenitude da consciência. Olha como Paulo fala
isso tão claro na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Gente, precisamos estudar a epístola de Paulo aos Romanos. Ah, pastor, mas eu já li. Não, uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Quando você se lança a estudar a epístola de Paulo aos Romanos, você cai para trás. Ela é o resumo mais consistente da doutrina da salvação. Todas as nossas perguntas com respeito à natureza pecaminosa, que Paulo usa a expressão por mais de 46 vezes, carne, não sei se alguém já leu essa expressão que Paulo usa, carne, não é carne, tecido, não. A palavra grega é sarx, S-A-R-X, que fala da natureza adâmica, da natureza corrompida, da natureza pecaminosa. Como a irmã Jandira falou, a criança de 2 anos, ela tem essa natureza pecaminosa. Essa natureza ela não está ativada ainda plenamente aonde? Na consciência. E entre 5 e 8 anos, aí, por favor, irmã Flávia Pitol, me confirme, né? Que essa aqui é a nossa psicóloga por excelência, eu sou apenas um pequeno psicoterapeuta. Entre 5 e 8 anos, a consciência do pecado ela é plenamente ativada. Plenamente. Entre 5 e 8 anos de idade. Então, antes dos 9 anos, essa consciência plena não é ativada, mas já a criança já nasce com o gene, com o DNA do pecado. Não tem como negar isso. Negar isso é negar o que está escrito na epístola de Paulo aos Romanos. Sugiro, se você nunca viu isso, vai lá, começa no capítulo 1. Pastor. Depois vai para o capítulo 2. E aí o capítulo 3 vai te surpreender. Por favor, para a gente avançar, que nós temos 10 minutos para terminar essa aula. Já? Falta 10 minutos, já. Essa matéria vai tá prometendo. Última pergunta. Quando nós dizemos concebeu no pecado, significa na caída do ser humano, o mundo em si está em pecado, quando a mãe concebeu em pecado, porque o pecado não nasce no útero do feto, quando ele nasce. Quando ele vem ao mundo, automaticamente ele recebe a parte mal do mundo, né? Porque quando ele está no feto, ele vem de Deus. Porque é Deus que dá a vida. Eu acho que o irmão está confundindo seriamente algumas coisas. Preste bastante atenção. Isso é muito sério o que o irmão está colocando. É muito sério. Eu estou aqui com muita humildade para lhe ajudar. O Salmo 51 deixa isso claro. Foi lido agora. Vamos lá para o Salmo 51, por favor? Nosso evangelista Alexandre falou isso com muita propriedade e temos que saber o que estamos lendo. Se nós não sabemos o que nós estamos lendo, aí estamos em problemas e sérios. Salmo 51. 5. Versículo 5. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que isso quer dizer? A natureza adâmica, não tem jeito. Nós nascemos com essa natureza. Quem nos transmitiu essa natureza? Adão e Eva. Não tem jeito. Sete nasceu com essa natureza. Caim e Abel nasceram com essa natureza. Noé nasceu com essa natureza. Todos depois de Adão e Eva vieram com esta natureza. Agora, olha só o detalhe, presta atenção. O que fez de Jesus Cristo diferente de todos? Como é que essa natureza é transmitida? Agora o irmão vai ficar de boca aberta. Eu vou lhe provar no livro de Jó, provavelmente na próxima aula. Através de 2 elementos que fisicamente se fazem presentes no ser humano. Porque o mundo espiritual se transfere, se comunica através de elementos físicos. Por isso que os demônios são muito sensíveis a objetos e a rituais. São formas que eles se transferem às coisas e às pessoas. Esse é um outro assunto que mais adiante eu vou dar maiores detalhes. Mas quais são os 2 elementos no ser humano que o pecado se transmite assim? O espermatozoide e o óvulo. Sim, senhor.
está provado que o espermatozoide e o óvulo transferem toda a cadeia genética física e espiritual dos seres humanos. Jesus foi uma exceção. Quem fertilizou o óvulo de Maria? Vamos lá, alguém pode me responder? O Espírito Quem Santo. fertilizou o... Quem? Alô? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Por regra, quem deveria fertilizar o óvulo de Maria? Por regra, quem? José. O espermatozoide de José. Mas não foi. Está claro nas Escrituras. Foi o Espírito Santo. Aí já quebrou uma lei da natureza. Jesus não nasceria como um ser humano comum, como um ser humano qualquer. Nasceria, como diz a carta aos Filipenses, capítulo 2. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Vamos lá, vamos no capítulo 2? Gente, já falta 7 minutos. Já estou suando para terminar essa aula. Filipenses, capítulo 2. Aleluia! Glória a Deus. Falar de salvação é muito lindo, gente. E quando a gente entra na profundidade da Escritura, a gente viaja. Ô, pastor, é igual antigamente, né? Os pais da gente, os avós, nossos avós falavam assim que criança não mentia, né? E hoje nós vemos que eles já nascem com 1 ano de idade, igual aqui em casa, nasceu a Estela e Samuel, mais ou menos com a mesma 1 ano de diferença, né? Mas quando um apontava, um fazia bagunça, o outro, mesmo que fizesse aquele lá, ó, o Estela. Aí a prova, a criança de hoje já está mais consciente da sua predisposição ao pecado. Meu Deus, porque isso tem outros fatores. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 em diante. Me acompanhe, por favor. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 6. Que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser algo a Deus, que era algo ao qual deveria se apegar. Verso 7. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. O que nós entendemos disso aqui? Jesus é Deus. Ele decidiu assumir a forma humana, mas para que ele completasse o plano da salvação de forma perfeita, ele decidiu fazer algumas coisas de capital importância. Me acompanhe. Jesus estava na sua plena glória. Primeira coisa que Jesus decidiu fazer, abriu mão de grande parte de sua glória. Verso 7. Mas a si mesmo se esvaziou. A palavra, o termo grego quer dizer deixar de lado o uso dos seus poderes de glória. A prova disso que Jesus fala mais de 50 vezes nos 4 evangelhos a seguinte frase: as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas as faço da parte de quem? Do Pai que me enviou. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Em momento nenhum, Jesus fazia nada de si e por si e para si. Ele fazia da parte do Pai e para a glória do Pai, nunca para a glória dele. Veja só que coisa curiosa. Segunda coisa, Jesus assume a semelhança de homens. A palavra grega semelhança, aloctopia, quer dizer parecido com o formato humano, não igual. Porque se Jesus assumisse a igualdade do formato humano, Jesus não poderia nascer da maneira que ele nasceu, ele nasceria da forma natural. José teria relações sexuais com Maria,
E aí o seu espermatozoide fertilizaria o óvulo de Maria, nasceria Jesus. Só que daí teríamos um grande problema. Jesus não seria o Salvador autorizado para levar sobre si as nossas cargas e os nossos pecados. O Salvador autorizado tinha que ser puro, imaculado, perfeito, santo. Mas, por outro lado, semelhante a homens. Então Jesus não trouxe sobre si o genes do pecado. Só trouxe a forma humana, a semelhança humana. Aí os teólogos de plantão erram feio. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Esse texto de Filipenses não me dá esse apoio. Não. Jesus, 100% Deus, 99% homem. Por que 99%? Porque ele não nasceu no mesmo processo natural que eu e você nascemos. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Ou eu estou falando em grego koiné? Eu acredito que no momento não, né? Então Jesus não nasceu no mesmo formato que nós nascemos. Para ser 100%, no caso, teria que ser o espermatozoide de José teria que ter fertilizado ao óvulo de Maria. Como isso não aconteceu, e o texto bíblico é taxativo. Jesus assumiu a semelhança de homens. Ele não assumiu a igualdade. Graças a Deus que ele nasceu semelhante, não igualzinho a nós. Senão, esquece. Nossa salvação seria uma farsa. Alô, alguém está entendendo o que eu estou falando? Nossa salvação não é uma farsa. Aleluia! Nossa salvação é uma realidade das mais lindas. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda. Deus está aqui, gente. Deus está aqui, gente. Não sei se você está recebendo o Espírito Santo testificando. A nossa salvação não depende de méritos de ninguém e não depende das limitações dos seres humanos. Jesus foi o Salvador, é o Salvador completo e perfeito. Louvado seja Deus. Olha, Deus não te assusta se você levantar a mão para se entregar a Jesus no final dessa matéria. Que isso, pastor? Eu já fiz isso, ó. Eu já fiz 2 vezes na minha vida e não me envergonho. Em 53 anos, né? E sexta-feira vai cumprir que eu conheci a Jesus. Se eu tiver que levantar a mão pela 3ª vez, vou de novo. E com alegria, estou aqui, Senhor, te recebendo como Senhor e Salvador, porque eu não me envergonho deste evangelho. Aleluia, glória a Deus. Esse evangelho que revela salvação, transformação, vai além do que imaginamos e pensamos, vai além do que podemos racionalizar. Você vai ficar abalado com essa matéria. Já está abalado. Eu sei que você vai dormir hoje com a cabeça assim. Se você for sair dessa aula com a tua cabeça dando ó, eu vou estar fazendo isso aqui. Louvado seja o teu nome. Foi a tua palavra, foi o teu espírito que fez isso. Meu Deus, 10 horas. Eu tenho que acabar a aula em 5 minutos. Eu não posso avançar mais. Senhor da glória. Que negócio é esse? Que matéria é essa, irmãos? Prepare-se. Essa matéria tem muito que falar ainda conosco. Glória a Deus. Desculpe, irmãos, eu estou segurando aqui porque o Espírito Santo é igual uma represa para a história dentro de mim. Eu estou segurando. Quem me conhece que eu estou segurando. Se eu soltar aqui o Espírito Santo, isso aqui vai virar um culto. Aí acabou, já era. Aí não vou conseguir mais acabar com essa... Deixa eu dar uma finalização aqui, meus irmãos. Deixa eu dar uma finalização aqui, porque a presença de Deus aqui está linda. Se você não está sentindo ainda, não tem problema. Eu vou terminar essa aula, vou interceder por cada um de vocês e vocês vão ter uma experiência muito linda. Não consegui, gente, não consegui. Tive que soltar. Aleluia, landurique achorogola massemenequias. Tá difícil, gente, segurar. Tá difícil, lemeis. Xerique arrabadorocomenibias. Falar de salvação não tem jeito. É o Espírito Santo presente, tá acabado. Deixa eu terminar, gente, senão vai virar culto, vai virar culto, vai virar culto. E aí, como diz meu filho, aí já era, pai, acabou tudo. Aleluia. Número 5. Na próxima aula a gente vai falar que a salvação tem alcance eterno. Salvação, ele transpõe as fronteiras dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Ela alcança os 3 tempos: passado, presente e futuro.
Prepare-se, que Deus vai falar muito forte com você. Só vou dar um testemunho para terminar em 1 minuto. Há 1 ano atrás tivemos uma turma, já estava fechando o básico em teologia, e esta foi uma das matérias, estava uma matéria fechando. E o Espírito Santo falou no meu coração, você vai agora fazer o apelo à salvação. Mas peraí, todo mundo aqui está salvo. Você vai fazer o apelo à salvação. Eu nunca fiz isso. Fiz o apelo para a salvação. 8 alunos se entregaram a Jesus. 3 diáconos, 2 presbíteros e 3 pastores que, acredite, eles não tinham segurança ainda da sua própria salvação. Você entendeu o que eu quis falar? Eram obreiros que estavam servindo na casa do Senhor e precisavam de ter uma nova experiência de salvação. Se Deus me der essa ordem, não fique assustado, não. Se eu recebo a ordem, eu vou fazer o apelo. E não me surpreenderia se alguém fizesse isso aqui, ó, para receber de novo uma experiência de salvação. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos terminar nossa aula por hoje? Não tem como a gente prosseguir. Por mim, a gente seguiria. Mas essa matéria vai sacudir a sua vida. A minha oração que ela sacuda. Antes de terminar, rapidinho, você vai fazer os exercícios que estão lá no finalzinho da apostila. Exercícios que estão na página 11 e 12. 11 e 12. Vai lá no finalzinho, para a gente corrigir na próxima aula. Páginas 11 e 12. Todos localizaram? Lá no finalzinho. 11 e 12. Tá? 11 e 12. Perfeito? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Então, na próxima aula, continuamos, certo? Pastor, você falou página 11 e 12. 11 e 12. Procurem, por favor, ter atenção quando falamos, fica mais prático. 11 e 12. Chama-se Exercícios de Base Introdução. Localizaram? Localizaram? Exercícios de base. E eu vou providenciar na quinta-feira as apostilas da irmã Gislaine e da irmã Amanda, já pelo correio, porque amanhã aqui está tudo fechado por causa do furacão. Amanhã vou ter que ficar na toca, não posso fazer nada. Pensa num homem que fica nervoso, fechado dentro de casa. Então amanhã eu sou obrigado a ficar fechado dentro de casa por causa desse furacão. Dá páginas 11 e 12. Vamos corrigir na próxima aula e aí continuamos no ponto 5. A salvação tem alcance eterno, ok? Vamos terminar por aqui? Gente, obrigado pela participação de cada um de vocês. Pastor, que aula estranha. Você não viu nada. O fogo do Espírito Santo vai pegar feio, vai pegar bonito. Feio não, bonito. Não feio, bonito. Vão ser sacudidos por esta matéria. E vou repetir, se Deus me der a ordem de fazer o apelo para a salvação, não quero nem saber. Você vai até ficar meio constrangido, né? Mas eu sei que algumas mãos vão se levantar para renovar a sua experiência para com Deus. Quero agradecer a você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de agosto. Muito obrigado. Se você ainda não fez, lembre-se, é até amanhã. Passou de amanhã, vem a multinha abençoada de $10. Então, se você ainda não pode fazer o pagamento, está apertado, entre em contato comigo. Por favor, pastor, apertou, eu preciso de alguns dias mais. E aí, tudo bem, a gente negocia sem nenhum problema. Agora, se você passar do dia 30, passar de amanhã no dia 31, já está abençoado com $10. Se não, só se comunicar conosco e dar uma justificativa que aí nós trabalhamos com uma data mais à frente, tá bom? E os que já pagaram, muito obrigado, Deus recompense maravilhosamente o carinho, a dedicação, o esforço que cada um de vocês tem colocado em manter as suas mensalidades em dia, porque a escola teológica depende, né, da pontualidade dos alunos para nós continuarmos prestar os nossos bons serviços. Vamos agradecer a Deus, falando com o nosso Deus nesta noite. Pastor Anderson vai abrir aí o seu áudio, aproximar o seu áudio próximo dele, né? E estará nos agradecendo. Obrigado, irmã Gislaine. Deus continue abençoando, que o Espírito Santo continue aquecendo o seu coração. É só o começo, tem coisa bonita aí pela frente. Irmã Jandira, deixa Deus usar a senhora. Vem calor de Deus aí na sua vida. Obrigado
ao casal Claudiano Larissa, Deus abençoe, irmão Leandro, irmã Flávia, irmã Bernadette, Abissai, bom demais ver de volta Abissai no seu bonito escritório, evangelista Alexandre, Deus continue lhe usando muito, 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 trazendo salvação em Cristo Jesus para muitas vidas que precisam de Cristo. Obrigado, irmã Ilana, irmão Elton. Ítalo Mateus, esse nome eu nunca vou ter, né? Nome de rei. E a nossa irmã Amanda, que vai ficar aqui para fazer a prova. Isso. Quem precisa fazer a prova de síntese do Novo Testamento, depois que despedirmos, não vai embora. Segura aí, que você vai fazer a prova no finalzinho, tá? Nós estamos com ela aqui já no gatilho. Só aí todos os demais alunos vão embora, se despedem, mas quem tiver que fazer a prova de síntese do Novo, segura aí, porque esse é o momento, essa oportunidade. Pastor Anderson, nos levando a Deus em oração, agradecendo por essa aula, por gentileza. Então, meu Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai. Obrigado, Pai, por esta aula, Pai, tão rica, tão preciosa, Pai. Graças te damos. Nós, ó Pai, não merecíamos estar aqui, mas pela tua graça, ó Pai, a tua graça nos basta. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do Luiz Pastor, Pai. Nosso pastor que está ministrando a palavra para nós, ó Pai, nos ensinando, ó Deus. Continua abençoando a tua casa, a tua família, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada aluno que está aqui nessa sala, ó Pai. E aqueles que não puderam vir, ó Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento de cada um, Senhor, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos, ó Pai, presente, ó Pai, nesta aula, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, a nossa noite. Abençoa o resto de noite, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te damos louvores, nós te damos graça, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, só podemos te agradecer, ó Pai, por tudo que tu fizesse ali na cruz para nós, ó Pai, pelo teu sangue derramado, ó, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta aula que foi tão rica, ó Pai, e que nós vamos sair daqui, ó Pai, vibrando com a tua palavra, vibrando com, ó Pai, em nome de Jesus, porque nós aprendemos mais de ti aqui, ó Pai, pela tua salvação, ó Pai, em nome de Jesus, por ter nos dado, ó Pai, o direito à salvação, Senhor, em nome de Jesus. Nós louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora. Antes de pronunciar juntos o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. É Disciplina. necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Quem precisa ficar para a prova de síntese do novo, fique aí, não vai embora. Os demais, que Deus os abençoe. Uma ótima noite, um bom descanso. Até a próxima semana, dia 5 de setembro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. E você que tem que fazer a prova de síntese do novo, segura aqui. Daqui a pouquinho vamos começar. Vamos esperar os irmãos se retirarem. Isso, olha lá, tá um embora atrás do outro. Isso, Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.